alguns dias um caso vem chamando a atenção da população. Vem sendo noticiado na mídia o desaparecimento de um doutor, um homem que dedicou sua vida ao combate e à prevenção do câncer. Recentemente ele vinha sendo reconhecido nacionalmente, mas de repente no lançamento do seu livro, no auge de sua obra, ele desaparece misteriosamente. Isso obviamente deixou muitas perguntas e muita preocupação na sua família. A pergunta agora é: seria esse mais um crime daqueles que não querem que a cura do câncer apareça de forma alguma? Bem, vamos descobrir agora no nosso quadro. Senhores do Mundo. Para que vocês fiquem sabendo do acontecido, eu vou exibir a matéria feita pela mídia e depois eu entro com um complemento. As buscas ao médico capixaba que desapareceu em São Paulo. A polícia não acredita em sequestro. A pista para o mistério pode estar nas imagens de vídeo monitoramento que já estão sendo analisadas. As imagens foram registradas na última sexta-feira. Nelas, o médico Roberto Gomes, de 67 anos, aparece caminhando em direção à Avenida Paulista, em São Paulo. A gravação foi feita no dia em que o especialista pagou a conta no hotel e desapareceu. Nesta imagem, ele aparece deixando o hotel com uma sacola na mão. O último contato com a família foi feito há 7 dias. O oncologista ligou para a mulher, disse que chegaria num voo na manhã de sábado. Ele não embarcou e desde então a família não teve mais notícias. Deve ter tido um problema de saúde, pode ser coração, pode ser um problema mental, assim, súbito. E ele pode ou estar sendo atendido em algum hospital, ou ele pode estar vagando ainda, ele pode ter tido algum acidente e estar fora da realidade, estar desconectado da realidade. O consultório do médico em Vitória continua assim, de portas fechadas. O especialista foi para São Paulo no dia 27 do mês passado. Ele participou do lançamento de um livro que é coautor. A cerimônia foi realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo. Roberto é considerado um dos maiores especialistas no tratamento de câncer do Brasil. Ele também é professor da Universidade Federal do Espírito Santo há 35 anos e diretor do Conselho Regional de Medicina do Estado. O CRM publicou em sua página na internet um texto sobre o desaparecimento do médico e também compartilhou a foto dele em uma rede social. Familiares de Roberto foram para São Paulo ajudar nas buscas. Ex-alunos dele também foram para São Paulo e procuram pelo oncologista em hospitais e nos IMLs paulistas. A família do médico pretende encaminhar um pedido ao Conselho Federal de Medicina para que entre em contato com a direção dos hospitais de São Paulo. A ideia é de que os enfermeiros façam uma varredura pelo médico. Outra medida a ser tomada pela família é entrar em contato com as rádios paulistas para que divulguem o desaparecimento. O sumiço do médico está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo, que não descarta nenhuma linha de investigação. O que mais intriga a Polícia Paulista é que antes de sair do hotel, Roberto deixou a bagagem com todos os documentos e o aparelho celular. Logo de cara eu já chamo sua atenção para o detalhe da incoerência das informações. No começo da matéria foi dito isso. A polícia não acredita em sequestro. A pista para o mistério pode estar nas... E agora no final é falado isso. Está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo, que não descarta nenhuma linha de investigação. Você vê aí as informações que não batem na própria reportagem. E para aquelas pessoas que ficam dizendo: ah, isso é um erro de interpretação das palavras, veja isso afirmado em outra matéria. A Polícia de São Paulo descartou a hipótese de sequestro no caso do médico Roberto Gomes. O oncologista está desaparecido desde a semana passada. A atitude da imprensa e da própria polícia só nos deixa ainda mais de orelha em pé. Veja comigo esse outro pedaço da matéria e veja o jeito esquisito que esse caso está sendo investigado. A da Polícia Civil de São Paulo decidiu quebrar o silêncio. O sequestro, por si só, pela forma do crime, pela natureza, por certo já devia ter tido algum contato, devia ter tido alguma situação. O médico capixaba Roberto Gomes está desaparecido desde a última sexta-feira, um dia depois de lançar um livro na Assembleia Legislativa da capital paulista. Amigos disseram que durante o discurso, o médico de 67 anos parecia não estar bem. Contribuíram também na produção ao IPCS. Você viu agora comigo que foi levantada a suspeita
que este homem estava com algum problema naquele momento. Agora, como vocês sabem que eu levo meu trabalho a sério e gosto de ir lá no fundão, afinal nós estamos aqui para isso. As pessoas que assistiram disseram que ele falava normal como sempre. Afinal, ele era um homem de idade. E a foto tirada no mesmo momento em que a mídia mostrou ele falando ali, para te convencer que o homem estava com algum problema, não condiz de forma nenhuma com essa foto aqui. Agora me diga você, se essa é a expressão de um homem se sentindo mal. Se for, eu também quero me sentir mal. Outra coisa que eu te pergunto, por que a polícia está descartando tão rápido a hipótese de sequestro? Por que não se levanta a teoria que alguém estivesse interessado que esse homem e suas pesquisas simplesmente desaparecessem? 2 semanas após o sumiço desse médico, a polícia encontrou supostas imagens que seriam dele, mas logo foi desmentido pelos seus parentes. O genro dele alegou à Folha Vitória que o homem na imagem era muito diferente do médico, tanto no andar como na aparência. O que se sabe realmente é que ele ligou para casa em uma sexta-feira, dia 28, e disse que estaria chegando mais cedo, o que seria no sábado de manhã do dia seguinte. Ele sacou R$2.000 no banco, pagou as despesas do hotel, e tirando todos os custos, ficou mais ou menos uns R$350 em seu bolso. Depois disso, ele deixou tudo o que tinha no hotel, saiu caminhando e daí sumiu. O que levava nas mãos era apenas uma bolsa plástica. Eu acho isso muitíssimo esquisito, ainda mais sabendo o que existe nas sombras. Eu quero que você, meu amigo incrédulo, faça comigo matematicamente a conta de quais são as chances disso acontecer. E mais, faça também mais outra conta. Imagine os maiores pesquisadores do mundo, os caras que estão tentando descobrir a cura da AIDS, se juntarem em um só avião e de repente esse avião cair. Eu quero que você me diga matematicamente as chances disso acontecer. Eu sei que as chances são mínimas. E saiba que isso aconteceu. Em 17 de julho de 2014, o Boeing 777, preste atenção no número que vou explicar mais pra frente, o voo MH14 da Malaysia Airlines saiu de Amsterdã em direção a Kuala Lumpur. Ele estava transportando 15 tripulantes, 280 passageiros e 3 bebês, e logo ele foi abatido por um míssil. Veja a matéria. O voo MH17 da Malaysia Airlines, que caiu em 17 de julho de 2014 no leste da Ucrânia, foi perfurado por um grande número de projéteis a grande velocidade que penetraram no avião, segundo o Escritório de Investigação para a Segurança da Holanda. O Boeing 777 explodiu no ar e caiu próximo da cidade de Shakhtarsk, perto da fronteira entre Rússia e Ucrânia, zona controlada pelos separatistas pró-russos. O voo decolou do aeroporto Schiphol, em Amsterdã, e era esperado em Kuala Lumpur. A tragédia deixou 298 mortos. Dos 298 mortos, 6 pesquisadores que estavam à procura da cura da AIDS iam a uma conferência sobre o tema. Eles estavam justamente juntos nesse avião, rumo a essa conferência da AIDS, para revelarem supostamente a cura que eles haviam encontrado. Como as pessoas não são cegas, foi notícia no mundo inteiro que a queda desse avião não foi outra coisa do que um plano da indústria farmacêutica contra a humanidade. Eu, porém, acho que isso tem muito mais coisa envolvida, como inclusive uma tentativa de culpar a Rússia pelo atentado, como já é de costume dos senhores do mundo. A reconstrução mostra os efeitos do impacto quando o avião foi abatido. O míssil atingiu o voo MH17 do lado esquerdo da cabine, causando a explosão. Foram encontrados resquícios do míssil nos corpos de 3 membros da tripulação que estavam na cabine. Os fragmentos têm formas distintas e eram feitos de metal. As 2 janelas do lado esquerdo da cabine têm mostras de perfuração por pedaços do míssil. Vestígios de explosivos também foram encontrados nos destroços da aeronave. O tipo de míssil que explodiu o avião corresponde ao do sistema soviético de defesa antiaérea chamado Buk e teria sido lançado do leste da Ucrânia. Os investigadores holandeses realizaram inúmeras simulações de computador para entender o ponto de detonação do míssil e o estrago que ele causou. A ogiva do míssil explodiu em uma área com menos de 1 metro cúbico, do lado esquerdo e acima da cabine. Na reconstrução, é possível ver os estragos causados pela explosão na fuselagem. Diante das novidades da investigação, os familiares das vítimas do voo
pedem às autoridades que tragam os fatos reais sobre o que aconteceu. Cada movimento que eles fazem sempre é para atingir mais de um objetivo. O primeiro de todo é servir aos demônios a quem eles servem. O número desse avião 777 vem de uma afronta a Deus. O demônio usa o número 666, segundo o próprio Aleister Crowley. Se não conhece, saiba quem é o maior satanista da história. Mais detalhe, assista meu vídeo Conspiração Illuminati, clicando aqui ou acessando através da descrição do vídeo. O número 777 seria a perfeição de Deus, pois você pode ver na Bíblia. Esse número é descrito várias vezes. Em Apocalipse temos 7 vezes a expressão este livro. Nele temos as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, os 7 anjos, as 7 taças e finalmente a vitória do Cordeiro, que seria o número 777. Contrastando com o número 666 da trindade profana nas pessoas do anticristo, do falso profeta e da besta. Por isso eles, os Illuminati, sacrificaram aquelas pessoas para assim agradar seus demônios, impedir que a cura seja revelada e acusar a Rússia de serem os agressores. Como você vê, com um simples ato, são vários objetivos atingidos. Com isso, o mundo ficou contra a Rússia. O fato é, meus amigos, que para muitos que não estão despertos isso é só uma coincidência, mas para quem já está acordado, a verdade está muito clara, basta apenas olhar mais atento. Saiba você que qualquer coisa que vá contra ele, seja pesquisador, médico, arqueólogo, político, seja o que for, o destino vai ser sempre igual. Eu mesmo com esse canal tão pequeno venho sendo perseguido e caçado. Meus inscritos já sabem disso. Eu não sei quanto tempo ainda ficarei aqui com vocês. Eu sei que enquanto permitirem de minha parte eu seguirei forte na luta, tendo Deus como meu único protetor. Ainda é cedo para afirmar que o médico capixaba realmente tenha levado sumiço por parte dos senhores do mundo. Mas os fatos e o modo como a coisa tem andado indica isso sem sombra de dúvidas. Ainda mais quando lembramos que ele era considerado um dos maiores especialistas do Brasil. Considerado um dos maiores estudiosos no tratamento de câncer do Brasil. Não posso mais prolongar esse vídeo, apesar de ter muitas coisas que eu queria dizer ainda para vocês. Mas como levei um strike, o vídeo deve ter menos de 15 minutos. Só peço a você, amigo incrédulo, que por favor pense. Se você não quer acreditar nos fatos, por favor recorra à matemática. Faça a conta de qual é a chance de um especialista, um dos melhores do Brasil, está estourando quando lança um livro. E no dia do lançamento simplesmente sumir do nada, sem deixar rastro. Quais as chances de um Boeing com o número 777, tendo especialistas que afirmavam, segundo alguns, que descobriram a cura da AIDS, ser derrubado por um míssil? A matemática não mente. As chances são muito poucas. Nosso vídeo acaba aqui. Ele que foi uma dica de Fabrício Soares, que recebe merecidamente seu primeiro selo Pikachu de altíssima qualidade e passa a concorrer a uma lembrancinha do nosso canal, que dentro desses dias será revelada a vocês. Por favor, se inscrevam nos nossos 2 canais, para não corrermos o risco de desaparecer da face do YouTube de uma hora para outra. Um abraço e até o próximo encontro. Sempre encarando o sobrenatural.